João capítulo 15, verso 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira. O que ele diz que é? É só videira? Ele diz que é videira? Interessante. E ele diz também: o meu pai é o lavrador. É como se ele dissesse: é o dono da terra, é o dono da vinha. Toda vara em mim que não dá fruto, ele atira. E ele também limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, e limpos pela palavra que vos tenho falado. Coisa maravilhosa é essa igreja. A palavra nos limpa. Amém, amados? Aí diga para o teu irmão, num intervalinho só, diga para ele: a palavra de Deus nos limpa. A palavra de Deus nos limpa, é ela quem nos limpa. Glória a Deus por isso, que revelação tremenda. Verso 4: estáis em mim e eu em vós. Como vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas, os galhos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim, Filadélfia, nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como vara, secará, e eles irão colher e lançar no fogo, e ali vão arder. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que você dê muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Querido, olha o plano do lavrador, do dono da terra. Que ele seja glorificado através dos frutos que você vai dar. Assim irão identificar você como discípulos de Jesus. Verso 9: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e também permaneço no amor dele. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Também é plano de Deus uma alegria completa na tua vida, querido. Diga para o teu irmão: uma alegria completa na tua vida. Uma alegria completa na tua vida. Verso 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho vos chamado, Filadélfia, de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu também tenho feito você conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas foi eu quem escolhi a vós. Eu quero ler isso novamente. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e desfruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome você pedir ao meu Pai, Ele vos conceda. E eu termino no verso 17 dizendo: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Palavras de Jesus, instruções do Pai para nós. Amém, queridos? Graças a Deus. Vamos orar. Deus maravilhoso e fiel, bondoso, cheio de verdade, cheio de amor, nós queremos te agradecer por essa noite, onde o Senhor fez com que a reunião acontecesse. Foi o Senhor que trouxe esse homem, foi o Senhor que trouxe essa mulher. Não há dúvidas que o Senhor tinha um projeto, e esse projeto aconteceu, de que nós estivéssemos na tua presença ouvindo o teu santo nome. Por isso fale conosco, desprenda do nosso coração toda falta de atenção, tire de nós tudo aquilo que afasta da tua presença. Pai, eu dou liberdade para que o Senhor possa realmente podar a vinha,
Espírito Santo, cuida de nós e fale conosco. Com aqueles que estão aqui, com aqueles que estão em casa. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Todo que crê, diga amém. Aleluia. Alguns minutos da sua atenção, amada igreja. Jesus, quando ele vai dar a instrução a seus discípulos, é interessante, ele fala de uma videira. E por mais que para nós, querido, a videira não seja algo tão comum, para aqueles que ouviam Jesus, a videira era não só conhecida, mas como um alimento de subsistência. O povo de Israel, o povo de Deus, ele plantava para subsistência, para sobreviver. Então a videira é uma planta, uma árvore muito, mas muito conhecida em Israel, a ponto de se tornar símbolo de Israel. A vinha, ela é muitas vezes trazida à semelhança e se fazendo uma analogia bíblica, apontando para a nação de Israel. Se você ler o Antigo Testamento, você vai encontrar várias passagens onde a menção a Israel é chamando ela de vinha. Então, quando Jesus fala a respeito de uma videira, de uma vinha, eles sabiam bem o que significava. A vinha, querido, é um fruto que tem em toda a terra. Que coisa interessante, né? Jesus diz que ele é a videira. E embora talvez não seja muito do seu trabalhar diário, não é muito comum as vinhas no nosso meio, ela existe em grande abundância em todos os lugares. Quando Jesus fala que ele é a videira, interessante que ele não só diz eu sou a videira, mas ele diz eu sou a videira verdadeira. Por que será que Jesus diz isso, querido? Foi o que me levou a trazer essa mensagem a você nessa noite, porque foi a respeito disso que ele iniciou dizendo, olha, eu quero falar para você do porquê que eu disse para eles que eu sou a videira verdadeira. Ele poderia simplesmente dizer, eu sou a videira. Eu sou aquela que produz os frutos, esse fruto que você está acostumado de subsistência, a uva. Mas ele vai além, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Há um texto de Isaías, que eu gostaria de que você também lesse comigo, que vai deixar claro porque ele diz que ele é a videira verdadeira. Vamos juntos até lá? Isaías capítulo 5, nós já voltamos ao texto de João 15, mas eu quero ler com você Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Esse Deus maravilhoso está aqui, viu, amado? Você crê nisso? Isaías capítulo 5. Olha como o profeta vai tratar a nação de Israel, como ele vai chamar a nação de Israel de vinha e como ele vai dizer a respeito da forma com que essa vinha foi cuidada, a expectativa que o pai tinha nela e o que aconteceu. Estamos juntos em Isaías capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado, ele tem uma vinha em um outeiro fértil. A terra era boa. O meu amado a cercou, a limpou das pedras, plantou excelentes vides. A semente era muito boa. Edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. Era o que se fazia na expectativa, porque a Bíblia diz que ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Olha isso, ele separou
a semente da videira, ele preparou a terra, ele a cercou, ele construiu uma torre de vigília no meio dela, ele construiu um lagar esperando os frutos. Havia toda uma expectativa no investimento feito. Mas o fato é que ao invés de frutas boas, deram frutas bravas. Verso 3: agora pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. O que deu errado? Será que fui eu que errei? Diz o Senhor: julgai, povo, nação. Jerusalém, julgai, será que eu errei? Ou será que vocês erraram? Que mais se podia fazer a minha vinha? Verso 4. Que eu não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer com a minha vinha. E olha o que ele diz que ele vai fazer. Trarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Eu vou cortar seus galhos, e vou jogar como pasto suas folhas. Derribarei a sua parede, vou tirar a sua proteção, para que você seja agora pisada. Tornarei em deserto toda a minha plantação. Eu não vou podar mais você, nem será cavada, mas crescerão no meio dela sarças e espinheiros. E as nuvens eu darei ordem para que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos, e ele diz, é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Esperou que exercessem juízo, eis que veio opressão. Eu esperava justiça, e aqui agora há um clamor. Uma primeira vinha foi plantada. A Bíblia diz que o próprio Deus preparou a terra, o próprio Deus escolheu as sementes, o próprio Deus cercou, protegeu, o próprio Deus deu ordem para que a chuva caísse. O próprio Deus, querido, colocou uma torre no meio dela, o próprio Deus fez um lagar. E a Bíblia diz que ele esperava que daquela vinha houvesse uvas boas. Mas no final, ao invés de uvas boas, vieram uvas bravas, uvas azedas, e não serviram para nada. Aliás, querido, Israel não cumpriu a expectativa do lavrador. Israel falhou como vinha. Então o Senhor desfez a aliança que tinha com ele, com a vinha. Ele derrubou as paredes e ele disse, eu não vou cuidar, não vou podar, vou dar ordem para que a chuva não venha. Essa vinha que eu tinha tanto amor por ela e cuidava de uma maneira tão especial, agora ela vai ser pisada, ela vai se transformar em deserto. Julgai, vós homem, entre mim e a vinha. Quem foi que errou? Será que eu errei na escolha da semente? Será que eu errei em cuidar, em proteger? Será que foi eu que errei? Ou será que foram os homens que erraram? O Senhor faz a pergunta através do profeta, e ele pergunta para Israel, quem errou, vocês ou eu errei? E é claro, querido, que foi o povo que errou. É claro que o povo andou distante, eles tinham tudo, mas se você ler as escrituras, você vai ver, o povo era duro, querido, e embora eles tivessem um Deus maravilhoso, um rei do céu, eles queriam um rei da terra. Embora a provisão viesse para eles, querido, todos os dias, eles queriam, era a panela do Egito. Enfim, amado, havia proteção, havia o fogo que não só aquecia a noite, mas clareava, expulsava todas as feras do deserto. Havia uma nuvem durante o dia sobre a cabeça deles, para que o sol não queimasse. Havia todo um zelo de Deus. Havia água que brotava da rocha. Havia água, querido, no meio do deserto. Havia fontes, havia palmeiras. Esse Deus era com eles.
Mas o fato é, querido, que eles foram cada vez mais se distanciando. E quando eles tiveram a oportunidade de mostrar o fruto, ao invés de uvas boas, vieram uvas bravas. Mas a palavra de Deus diz que Ele não desistiu de nós. O lavrador não desistiu. Querido, diga para o teu irmão, anuncia para ele, o lavrador não desistiu, viu? O lavrador não desistiu. E sabe qual foi o plano dele? Eu vou fazer uma vinha agora muito especial. Eu vou plantar uma vinha, mas muito especial. E essa vai dar certo. Então ele escolhe a videira verdadeira. Aquela videira deu errado, mas essa videira eu vou escolher com muito cuidado. Aliás, querido, a Bíblia diz que a semente só cresce se ela morrer, né? Então ele deu a videira verdadeira para que pudesse morrer. Ela morreu para que eu e você pudéssemos viver. É a partir daquele que veio da raiz de Davi, a videira verdadeira, Jesus Cristo Senhor, é que nós começamos a nascer. Eu comecei a nascer da videira verdadeira. Querido, você é galinho, você é ramo de uma videira verdadeira. Eu vou dizer de novo, querido, é por isso que você é cheio de vida, viu, amado? Você é um galinho, você é um ramo da videira verdadeira. Querido, você nasceu dele. Diga para o teu irmão, você nasceu dele. O lavrador, o dono de tudo, o pai determinou, eu vou escolher a semente. E ele escolheu Jesus Cristo, o Senhor. E o próprio Jesus diz, eu sou a videira. E eu sou a videira agora verdadeira. Que aquela falhou, mas eu não vou falhar. Aliás, aquele que sai de mim tem vida. O que ele falou? Aquele que sai de mim tem vida. E vida? Diga, querido, e vida o quê? Abundante. Qual a possibilidade de estar nele, pastor Ricardo, e o fruto ser azedo? Nenhum. O fruto vai ser doce. Aliás, ele está falando de amor o tempo todo aqui, né, querido? O fruto de Jesus é amor, querido. Diga para o teu irmão, o fruto de Jesus é amor, é doçura. Em nome de Jesus. Querido, eu não sei quanto tempo na tua vida você foi azedo. Talvez você estivesse distraído, vou dizer de novo. Eu não sei quanto tempo da sua vida você foi azedo, mas agora você se tornou em alguém doce. Diz amém, querido. Eu não vou perguntar para você, nem pedir para você levantar a mão, quantos anos você viveu azedo. Coisa triste é ser azedo, né, querido? Mas você hoje é doce, amado. Diga para o teu irmão sorrindo, hoje você é doce. Hoje você é doce, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tem alguns que ficam meio sérios, né? Falam para a cadeira, falam para o teto. Querido, se quiser continuar azedo, a escolha é tua. Mas dizer, querido, que em Jesus eu vou continuar azedo, mas não vou mesmo. Ele transformou minha vida. Eu preciso anunciar isso, eu preciso contar. Pastor, mas esse problema, como é que eu vou falar que eu sou doce? Querido, tira esse olho do problema. Senão, querido, nós vamos de novo voltar a sermos como Israel, que se preocupava só consigo, com os seus problemas, com as suas coisas, e no final o fruto, querido, é azedo, embora seja galho. O lavrador preparou tudo para uma plantação agora maravilhosa, e ele vem colher. Eu vou dizer de novo. Ele preparou tudo para uma plantação maravilhosa, e ele vem colher os frutos. Querido, está chegando, o campo está branco, querido, e ele vem colher os seus frutos. Ele vem colher a sua vinha. A videira verdadeira, agora eu compreendi, pastor Ricardo, é Ele, então tudo é a partir dele, amém? A nova vinha
O próprio Deus, o dono, o lavrador, preparou. E ele disse: eu vou plantar a partir dele, que é em Jesus Cristo, a videira verdadeira. E eu que estou nele, inserido nele, ele diz: vós sois os galhos, vocês são os ramos. E ele deu uma incumbência para que o Espírito Santo cuide. Quem é que vai cuidar da vinha agora? O Espírito Santo. Aí pense nisso, querido. O pai é o dono, é o lavrador. A vinha, de fato, a videira é Jesus Cristo. E quem cuida é o Espírito Santo. Digo, o dono é o pai. A videira é o filho. E quem cuida é o Espírito Santo. Qual a chance de não dar fruto bom? Não é nenhuma. Digo, o dono é o pai. O lavrador é o pai. A videira é o filho. E quem cuida é o Espírito Santo. E está cuidando de quê? Da vinha. Está cuidando de você. Porque a vinha somos nós. E ele recebeu algumas instruções do pai. O pai sabe tudo. O pai disse ao Espírito Santo: olha, a primeira coisa que você faz, você vai dar uma olhada na vinha. E ele diz aqui: os galhos, o ramo que não estiver produzindo fruto, corta. Olha a instrução que o pai, o lavrador, deu a respeito da videira verdadeira. Espírito Santo, o galho que não estiver produzindo, corta. É galho, mas não produz. Eu não sei se você está se atentando para isso, querido, mas a coisa está ficando cada vez mais estreita. Ele está voltando. E as palavras, querido, todas elas apontam para a mesma coisa. Estou falando de azeite, estou falando de noiva. Aliás, ele está falando, né? De noiva, de azeite, de vinha. Está tudo apontando, querido. O dono, o lavrador está vindo buscar. Ele disse ao Espírito Santo: olha e dá uma olhada na minha vinha. Se tiver galho lá que não estiver produzindo, pode cortar. Porque não é possível estar preso na vida, e a vida é Jesus, e não produzir fruto. Ele vai cortar. Todo galho que estiver roubando seiva, vida, alimento dos outros galhos, eu não vou permitir. O que? Não está frutificando? Corta, lança no fogo. E é isso que ele fará. Eu penso que haverão muitos, querido, nas nossas igrejas, nas igrejas que se dizem de Jesus, dizendo: mas eu sou galho, eu faço parte da videira. E a própria videira verdadeira vai dizer: mas eu não tenho parte com você, porque eu dei ordem para que a minha vida fosse para você. Por que não deu fruto? Julgai galho entre você e mim. O que houve de errado? Será que está em Jesus ou será que estão nos galhos? Corte. Deu ordem o dono da vinha. A segunda ordem que ele dá é: analise, Espírito Santo, e os galhos que estiverem dando fruto, estes você limpa, poda, para que dê mais fruto. Se você me perguntar, querido irmão, o limpar, o podar, é um ciclo bom na nossa vida. Ele vai produzir um fruto bom, mas dizer que é fácil, não é. O ser podado, querido, o ser limpo, é um ciclo que muitas vezes
vai requerer dor, vai requerer paciência. Ah, mas esse galho estava tão lindo e agora ele está tão limpo, não tirou folha demais? Não, ele sabe, o Espírito Santo sabe. Amém, querido? Diga para o teu irmão, o Espírito Santo sabe como limpar, viu? O Espírito Santo sabe como limpar, meus irmãos. Ele sabe como limpar. Aleluia. E como galhos, às vezes nós falamos, mas deixa mais essa folha, deixa mais esse galinho no meu galho, deixa essa coisa aqui, não tira não. Parece que está até meio escondido no meio das outras folhas, né? E o Espírito Santo diz, não, mas isso aqui eu vou podar, isso aqui eu vou limpar, isso aqui eu vou tirar de você. Ai, querido, não adianta esconder, ele vai tirar. Ai, não me olha assim com olhar de jaguariunense não. Querido, diga para o teu irmão, não adianta esconder, ele vai tirar, ele vai tirar, ele vai tirar, em nome de Jesus, ele vai tirar. Ele vai tirar de você tudo que não produz fruto, tudo que vai roubar de você, querido, a paz, a alegria verdadeira. Ele não vai aceitar você, querido, como um galho preso nele e com raízes se estendendo para o mundo. Ele não vai aceitar isso de nós. É por isso, querido, que muitas vezes ele poda, ele corta e ele vai te limpando. Como ele faz isso? Verso 3, nós seremos limpos pela palavra que nós temos ouvido. Aliás, pela palavra que eu tenho falado, no teu caso, ouvido. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra limpa. Ai, querido, é por isso que você precisa ouvir a palavra de Deus. É por isso que você precisa ler a palavra de Deus. É por isso que você precisa sim frequentar os cultos, querido. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Diga para o teu irmão, você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa, em nome de Jesus. O lavrador agora, querido, ele vai colher o que ele tem de expectativa. E ele vai cortar tudo aquilo que pode estragar a vinha. Se não estiver dando fruto, se não estiver dando fruto, você está aqui? Se não estiver dando fruto, se estiver dando fruto, limpa, poda, para que dê mais fruto. E os galhos que não estiverem presos no tronco? Ah, esses aí, sem mim, nada podeis fazer. Tem galho, querido, que está lá no meio da vinha, mas não está preso mais no tronco. Esses não perceberam ainda, mas estão secos, estão sem vida. A Bíblia chega a chamar esses galhos de sepulcros caiados. Sepulcros sem vida, vazios. Estão aí, dizendo, eu falo, eu penso, eu sonho, mas na verdade estão sem vida. Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Se estiver em mim não produz fruto, corta. Se estiver em mim, está produzindo fruto, poda. Agora, se não estiverem em mim, nada podeis fazer. Não tem como sair vida sem estar no tronco, querido. Não tem como ter vida sem estar em Jesus. Amado, vamos ser sinceros. Você já imaginou, já pensou a sua vida hoje sem Jesus? Não sai naturalmente misericórdia? Sai, né? Ai, pastor, só de pensar misericórdia. Não dá para viver sem Jesus, querido. Tem um louvor que lá do meu tempo, não vou cantar não, fique em paz. Dizia que sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. O que mais? Falava só isso. E a gente cantava o tempo todo, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Sua vida sem Jesus, não dá. Sua família, não dá, querido. Seu trabalho, mas de jeito nenhum. Essa igreja, misericórdia.
se não tiver nele. Por que ele faz isso? Por que ele corta o galho que não dá fruto? Porque ele vai cortar, viu, querido? Tem muito galho brincando na videira. Eles não estão preocupados com nada. Eles dizem, eu sou da igreja, eu sou crente. Mas eles fazem pior do que o mundo faz. Eu vi foto, me mostraram. Não é que eu fico vendo, procurando não, viu, querido? Mas não perco meu tempo. Eu vi foto de adolescente dessa igreja, no rodeio, e postando, olha que coisa boa que é. Acho que é bonito ser feio, né? Porque o que vai fazer naquela coisa? Está brincando de ser galho. E o pior é que às vezes você ouve da própria igreja de alguns falar, mas será que tem tanto problema assim? Eu não posso dizer para Jesus a hora que ele volta, querido, porque só o Pai vai dar essa ordem. Mas se eu pudesse dizer, eu ia dizer assim, Jesus, volta no dia de rodeio. Ai, querido, eu queria ver a resposta desse povo. Volta no dia da festa. Não é? Faz a terra tremer de verdade. Aí no domingo seguinte eles iam vir para o culto. Mas cadê? Não tem culto hoje? Agora que eu vim. É? Por que você não veio semana passada? Você não ficou sabendo? Teve um arrebatamento naquela noite. Você estava no rodeio e a igreja subiu. Mas Jesus é mais misericordioso do que seu pastor, viu, querido? Ele está guardando eles. É verdade. Ele está guardando eles se arrependerem, dizerem, olha, eu não encontrei nada lá. Porque a minha oração, enquanto eu vejo essas fotos, essas coisas, é Deus, eles podem ter ido, porque na juventude, né, eles querem experimentar tudo, jovens, que eles não encontrem nada. Nada. Porque o galho sem fruto, ele vai cortar. E o que dá fruto? Vai ser fácil a vida? Ai, querido, vai ter umas podas aí, viu? O Espírito Santo vai limpar. E às vezes ele vai tirar de você o que você mais gosta. Sabe aquele brinquedinho que você guarda desde a sua infância? Tem 40 anos e dorme com o ursinho. Mas por quê? Porque toda noite ele vai tirar de você. Tá feio, viu, querido? Essa coisa já tá nojenta, você já babou muito nele. Lixo. Teve uma família que mudou essa semana e disse para mim assim, ai pastor, ainda tem muita coisa para trazer. Da onde? Tá lá em cima no forro. Todos nós somos assim, não é? Você guarda um monte de coisa no forro. Aí você pergunta, né, quantas vezes você usou enquanto você morou naquela casa? Nenhuma vez. Ai querido, então joga fora. Joga fora. Nós estamos guardando coisa velha. O Espírito Santo não permite. Sabe o que ele faz? Ele vai podando. Você vai falando, ai, mas está bonito, está viçoso. Não, isso aqui eu vou cortar. Ele vai tirando. Para que você dê mais fruto. O galho que não estiver preso. Querido, esse aí, está seco. De longe você vê, não tem vida nenhuma. Por quê? Sem a videira verdadeira nada podeis fazer. E por que ele cuida tanto assim? Ele mesmo disse, porque o prazer do lavrador é que você dê muito fruto. Nisto é glorificado o Pai. Querido, por que ele está fazendo isso na nossa vida? Para que você dê fruto. Aliás, o prazer de Deus, a expectativa de Deus é que você possa ir e dar muito fruto. Querido, você vai dar muito fruto.
Em nome de Jesus, você vai dar muito fruto. Diga para o teu irmão: eu profetizo na tua vida que você vai dar muito fruto. Aleluia! Amém, querido? Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, que as pessoas possam olhar no teu casamento e ver fruto, que as pessoas possam olhar na tua vida, nos teus filhos, no teu trabalho, no teu ministério, que as pessoas possam conviver com você, vendo frutos, para que Deus, o autor de todas as coisas, possa ser glorificado, que as pessoas possam dizer: você mudou, você fala diferente, você se veste de uma outra maneira, você é cheio de paz, você tem um semblante vitorioso, você é cheio de alegria, que eles possam ver isso em vocês, meus irmãos. Você não é comum. A partir de Cristo você vai se encher de vida. Aí o Espírito Santo, querido, eu vou terminar dizendo que ele vai colocar uns adubos em você. O quê? Querido, ele sabe os ingredientes que você precisa para crescer viçoso. 3 ingredientes, que foi assim que o Espírito Santo me mostrou na conversa de Jesus: palavra, amor e alegria. Se você ouvir os meus mandamentos, pode pedir o que quiser e vos será feito. Mas não esquece, viu? Eu sou amor, o Pai é amor. Isso acontece entre eu e Ele porque nós nos amamos. Mas você, amais uns aos outros, como eu. E se você fizer isso, a sua alegria será completa. Do que ele está falando? De 3 ingredientes que não podem faltar na tua vida: palavra, amor e alegria. Querido, pensa numa uva saborosa. Pensa numa uva, num fruto que as pessoas vão dizer: mas não tem sabor igual. Pensa numa vinha que tem palavra, amor e alegria. Porque como galho, querido, a vida que há no tronco tem que haver em você. Ele amou? Amou até o fim. Ele amou? Amou até o fim, a ponto de dar a vida por você, o tanto que ele amou. Então não cabe a mim, querido, não amar pessoas, ficar presos. A vida emocional, querido, que às vezes eu gosto dele, se não gosto daquele. Fui com a cara desse, não fui muito com aquele. E aí você meio que escolhe, né? Aquele ali eu amo. O pastor, eu amo. Se bem que tem alguns que dizem: não gosto muito não. Que homens que te amam e que não te amam, querido, vai ter muitos. Mas quer saber? Eu não dou porque recebo. Eu simplesmente dou. A vida que há em Jesus, há em mim. Ele ama, eu também amo. Você pensa num Jesus andando na terra irritado, chato? Mas de jeito nenhum. Eu penso num Jesus resolvido, firme quando tem que ser firme, sereno quando tem que ser sereno, cortante. Aí você pensa nele rindo à toa? Também não. Mas feliz, mesmo sabendo o que viria. Eu penso que Jesus olhava para o resultado após a morte. Eu penso que Jesus via você. Então dentro dele, ele dizia: se possível passe de mim esse cálice, mas não for possível, eu vou até o fim. Querido, seja alguém feliz nessa terra.
Eu estou te fazendo um apelo. Não fiz pela manhã, estou fazendo à noite. Seja alguém feliz. Tenha uma alegria completa. Eu não estou falando por coisas, por evento, por situações, por festa. Como o jovem postou, falar, mas que coisa, que alegria. Daqui a pouco sai de lá, querido. Fecha a porta do quarto e a escuridão. A sombra vem. E vem um frio dentro. Porque a história é sempre a mesma. Depois eles voltam aqui dizendo, ora por mim, porque eu senti uma falta de presença. Eu senti uma sombra. Eu senti uma coisa de morte. Porque é isso, querido, que essa festa mundana anuncia. Ainda mais para você que é galho da videira. Estejais em mim, deixa eu podar você, deixa eu cuidar de você. Ouvi a minha palavra e ela é quem vai produzir essa poda na tua vida. Amai os uns aos outros, amai como eu vos amei, amai pessoas, amai aqueles que você tiver a oportunidade de amar, mas amai até o fim, querido. Ai pastor, mas eu amei aquele, não recebi nada em troca. Ainda assim, ame, 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 ame pessoas, e a vossa alegria será completa, diz o Senhor dos Exércitos. No final, eu penso que o Pai irá colher os frutos. A minha oração essa noite é, Senhor, não me deixa sair do teu altar por nada. Porque se eu estiver no teu átrio, eu irei naturalmente produzir frutos. Amém, meus queridos? Eu anuncio um tempo de frutificação nessa igreja. Eu anuncio em nome de Jesus, através da tua vida, ô ramo, ô galho, eu anuncio em nome de Jesus, um tempo de frutificação na tua vida, um tempo de crescimento, um tempo, querido, onde o Espírito Santo vai podar, vai limpar, e você vai entender que isto é o plano do Senhor. Um tempo de amar uns aos outros, em nome de Jesus, querido. Não deixe ninguém do meio em que você convive, na igreja, na família, não deixe ninguém, querido, que você não ame, que você não converse, que você diga este lá e eu aqui, porque é exatamente essas vidas que o Senhor está dizendo: ame, se aproxime, em nome de Jesus, para que a tua alegria seja completa. Quando o Senhor diz para mim e para você amar pessoas, é muito mais fácil amar o estranho. É muito mais fácil falar de Jesus para o estranho. Nós não conhecemos e às vezes nós lançamos uma palavra ainda que verdadeira, mas nós não temos às vezes o compromisso de ficar zelando por aquela palavra. Eu vi uma vez, falei lá no ponto de ônibus, nunca mais vi. Falei lá no hospital. Passou um dia lá no meu trabalho, eu falei. No trânsito, eu falei. E você deve falar, isso é maravilhoso. Mas o que Deus está falando de amar são as pessoas às vezes que convivem com você e que você ainda não ama. O Espírito Santo está me falando a respeito delas. Antes de assumir, há 14 anos atrás, como pastor da comunidade de Filadélfia, Deus me falou essa mesma palavra a respeito de amor. E quando Ele disse, você precisa amar todas as pessoas, me veio logo um pastor que eu tinha tido um desentendimento muito grande. E havia uma mágoa muito grande no meu coração. E naquele momento em que Deus disse, ame pessoas, eu naturalmente já disse, eu amo todas, mas essa aqui não preciso. Aliás, já é servo, já conhece a palavra. Aquela história toda que nós contamos, né, amado? E o Espírito Santo me fez olhar justamente para aquele que eu não queria olhar.
Ele me disse, você ame todos, isso aqui faz parte, mas ame principalmente essa aqui, ó. Aí eu disse, não, mas essa aqui não tem como. E aí nós começamos, mas Deus, você viu o que Ele fez para mim? Mas foi Ele que fez, foi Ele que pesou, e nós começamos aquele relatório todo, né? E aí o Espírito Santo disse, mas não pedi relatório nenhum. Não perguntei quem está certo, quem está errado. Falei para você ir lá e amar. Aí eu peguei e liguei para ele. Ele atendeu o telefone e ele disse, mãe, o que você quer comigo? Eu falei, eu quero falar com você. Amanhã você pode? Amanhã eu não posso. E depois da manhã? Também não posso. Ele foi falando assim, não posso. Até que eu falei, que dia que é o horário de culto? Aí no culto, o pastor não vai faltar, né? Ele falou, é tal dia. Eu falei, então 1 hora antes do culto eu chego aí na tua igreja. Por um momento ele perguntou, mas você sabe onde é? Eu sei, eu acho. Você sabia o endereço? Não sabia, mas sabia a cidade. E eu ia achar. E aí eu peguei e fui para lá. Eu cheguei lá, querido, eu fiquei na porta da igreja 1 hora antes. E ele no altar, dizendo assim, som, testando o microfone. Você imagina uma pessoa meia hora falando som. 1, 2, 3, som. Eu falei, ai Deus, só a tua misericórdia, né? Eu não vim aqui para ficar ouvindo som. Fiquei lá esperando. Até que a esposa dele veio, oi Ricardo, tudo bom? Aí você veio falar, eu vim falar com o pastor. Aí ele saiu lá do altar, ele foi lá meio constrangido assim, oi Ricardo, tudo bom? Nós nos abraçamos ali, né? Aquele abraço meio assim, né? Eu falei, eu queria falar com o senhor, pastor. Estava eu, minha esposa, mais 2 irmãzinhas. Aí ele falou, vamos lá para o gabinete. Aí eu fui lá. Aí eu olhei bem para ele, querido. Até então eu estava indo por obediência a Deus. Mas quando eu entrei no gabinete, o Espírito Santo me tomou. Ai, querido, aí foi tão bom. Aí eu me quebrantei. Eu falei, pastor, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz. Por ter te ofendido, por ter falado contra você. Eu vim aqui para abençoar o seu ministério. E eu estou para começar um ministério lá em Jaguariúna. Eu gostaria muito que você abençoasse o ministério que Deus tem nos dado. Querido, nós nos abraçamos e choramos. Mas foi uma coisa tão leve. Aí um dia eu estava falando de perdão e de amor no altar. Aí o Espírito Santo me falou, agora você está vendo porque você pode falar. Porque você perdoou e você amou. Nós só podemos falar daquilo que é verdade dentro de nós. Vou dizer de novo, nós só podemos falar aquilo que é verdade dentro de nós. Se eu não for capaz de amar um, mas quem é esse um? É esse um aí mesmo. Esse um aqui que eu vou ter que ir lá. Eu sou um infeliz. Não cabe, querido, uma igreja de Deus, alguém de Deus, uma vinha preparada para dar fruto, não amar pessoas. E não está nem na justificativa, fez. Mas eu fui passando, pisou no meu pé. Então, querido, mas a vida é assim, né? Às vezes pisam. Mas deixa Jesus ser justiça. Ame de verdade. Peça perdão. As pessoas erram. E eu só posso ser perdoado por ele se eu perdoar o que me deve. Isso faz parte da poda do Espírito Santo. Essa falta de amor vai roubar a vida do teu galho. Essa tristeza, esse ódio, vai roubar a vida do teu galho. O Espírito Santo vai cortar. Amém, amados? Ele está adubando o teu pé hoje, viu?
Não sei se você percebeu, mas teu pé está adubado. Palavra, amor e alegria. Uma alegria completa.